Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 25 de janeiro de 2026, e nós estamos ainda aqui atados ao texto de Hebreus, capítulo 13, o último capítulo, que tem rendido tanto o nosso comentário, né? Pensei que fôssemos terminar semana passada, mas não deu. Nem sei se vai dar hoje, mas nós vamos nos atrever, né? Vamos caminhar com diligência, com nossos olhos bem atados à palavra, e que Deus nos inspire e nos dê graça. Bom estar com você aí do outro lado, os que são da telinha, os que são do pé do ouvido, aí bem sintonizados na rádio 92.3. Nós estamos felizes por começar o ano assim, com o nosso coração aberto, nossa expectativa do futuro a melhor possível. Deus tem nos conduzido em seu perfeito triunfo e nós vamos cheio de coragem para o futuro, porque assim é aqueles que têm a mente de Cristo, né? Gente, eu hoje venho com o meu querido amigo, pastor João Silveira, que cá está. Bom dia, meu querido bispo. Bom dia, querido. Bom dia, digníssimos ouvintes. Hoje é o quarto domingo do ano de 2026, né? Deus nos tem dado a graça de, por mais de 15 anos, estarmos aqui diante de vocês. Numa parceria com a Rádio 92.3, a quem nós agradecemos, é uma forma de comunicarmos o Evangelho, de difundirmos a palavra de Deus, e tem sido uma parceria excelente. Obrigado aos seus diretores e obrigado a você que nos ouve, que este ano tem sido fidedigno, tem nos acompanhado, né? Durante esses mais de 15 anos e continua nos acompanhando. Bem-vindo ao programa de hoje, que esperamos em Deus, pela direção do Espírito Santo, trazer boas novas para os seus ouvidos e o seu coração. Muito bem. Também na parceria de Lloyd Nogueira. Muito bom dia, Lloyd. Que bom estar com você mais uma vez essa manhã. É uma alegria, viu, estar aqui nesta manhã com você que está ouvindo o nosso programa, que todos os domingos está aí com seu café, a sua mesa pronta, sua escuta atenta. Então, agradecemos a você por tudo isso, tá? Amém, que bom. Que bom. Gente, nós estamos aqui, capítulo 13 da carta aos Hebreus, e já estamos no verso 18 desse capítulo 13, né? Assim, bem no finalzinho da carta, onde o autor começa a fazer o seu final, a sua finalização na carta, mas tem tanto conteúdo interessante, né? Ele sai com chave de ouro, né? Ele não termina a carta de qualquer maneira, ele não nos diz coisas na finalização da carta que são tão preciosas. Estava lendo ainda há pouco esse trechinho do versículo 18 ao 21, tem tanta coisa rica, né, Lloyd? Sim. Vamos lá, vamos fazer a leitura? Lá. Orem por nós. Não temos dúvida quanto ao que fazemos ou por que fazemos, mas é um trabalho difícil e precisamos das suas orações. Tudo o que queremos é viver bem na presença de Deus. Orem para que possamos nos reunir em breve. Que Deus, que reúne todas as coisas e torna todas as coisas completas, que estabeleceu a marca permanente do sacrifício de Jesus, o sacrifício de sangue, que selou a aliança eterna, que trouxe de volta Jesus, nosso grande pastor, levantado e vivo dentre os mortos, que agora reúna vocês e os presenteie com tudo de que precisam para agradá-lo. Que Deus faça de nós aquilo que dê mais prazer a Ele, por meio do sacrifício de Jesus, o Messias. Toda a glória seja dada a Jesus, para sempre e eternamente. Amém, amém, amém. Tá lá. Coisa linda, né? Gente, eu queria começar comentando essa importância da nossa parceria de oração, que é tão fundamental para o desempenho da nossa tarefa, né? Ele não abre mão dessa intercessão pelo trabalho que eles estão realizando, né? Acho que isso é tão importante hoje, a gente reconhecer
que as orações dos outros também são importantes para nós, né? Não é só a nossa oração que é importante. Basta nós olharmos para o monte onde Moisés estava sentado e Josué lutando aqui embaixo, que o levantar das mãos de Moisés dava vitória a Josué. Eu, por longos anos da minha vida, ou por quase toda a minha vida, nunca tinha tentado com muito cuidado para esse efeito ou para essa relação de oração intercessória, né? Sim. Muitas vezes a gente diz para o fulano, ore por mim, e se despede como se dissesse um até logo, e que aquela oração não teve finalidade nenhuma, era apenas um pedido, era apenas uma questão de saudação para sair. Mas hoje me foi despertado, olhando aqui o que Paulo, depois de ter falado, Paulo não, o escritor aos Hebreus, né? Sim. Não sei se foi Paulo, não é dito quem foi, né? Até me parece que foi, mas, mas não temos comprovação. É que o escritor, ele depois de ter feito informações contundentes, informações precisas, ter trazido à tona o sacrifício, aquela coisa toda, Cristo na mente, agora ele se volta para os cristãos e faz um rogo. Orem por nós. Porque o trabalho que nós estamos fazendo é gratificante, mas não é fácil. Sim. Quantas vezes estamos à semelhança de Josué, embaixo lutando com os inimigos, precisando que alguém nos sustente em oração. É assim, João. E essa oração, nós cremos que ela sustenta de fato. Que Deus ama e responde a oração daqueles que o clamam, né? Olha por fulano porque a sua situação está difícil. É uma ajuda que vem do céu, rogada por quem está aqui na terra. Né? Sim. Lloyd, tu não tens a impressão de que todos nós somos, de alguma forma, fruto da oração de alguém? Sim. Eu tenho a sensação de que Deus ouviu a oração do meu bisavô, a oração do meu avô, e ela caiu sobre mim de alguma forma. Que bênção, graças a Deus. Porque alguém esteve na brecha por nós, né? Alguém esteve com a mão no céu e a outra na terra. A sensação que eu tenho é que muitas das vitórias que eu obtenho e obterei é resultado de alguém que está intercedendo. Não tenha dúvida. Eu preciso contar 2 fatos aqui importantes que aconteceram. Um amigo chegou no meu comércio e começa a conversar chorando que a caminhonete dele virou 2 horas da madrugada, ele e as 2 filhas dentro. Bateu uma vaca na estrada e virou e ficou só a bagaceira e ele escapou. Eu ouvi ele, depois daquela emoção, daquele choro, eu disse, sabe por que você escapou? Ele disse, não, disse, porque alguém estava amarrando a tua corda lá no trono divino em oração. E ele não tinha relação nenhuma com o evangelho, assim, da sua vida, era uma vida meio que distanciada. Aí ele baixou a cabeça e o pranto desceu e ele disse, a minha avó. A minha avó. Tenho certeza, agora eu entendi, eu tenho certeza que eu escapei daquilo. De outra feita, o meu irmão que vive uma vida muito desregrada, um irmão caçula que eu tenho, meio-irmão, e um dia ele foi buscar um caminhão que estava na oficina com outro irmão meu. E quando eles descem, a oficina tinha uma ladeira que eles descem, o carro que eles tinham ido estava bem próximo de um poste. Ele não tinha outra alternativa, o caminhão perde o freio, ele não tinha outra alternativa. E ele passou entre o poste e a Kombi que estava estacionada. Como ninguém sabe. Ele me levou lá para ver chorando. Me levou lá para ver chorando e disse, olhe, bem aqui estava a Kombi, bem aqui é o poste. Esse carro é mais largo do que esse espaço. E ele passou. Ele chorando me disse, só me leva a crer que as orações do nosso Pai estão ainda velando por nós lá diante de Deus. O reconhecimento é nobre, né, Lloyd? É muito interessante, voltando ao texto, né, sobre essa oração, como o autor deixa aqui bem claro, eu não tenho dúvidas quanto ao que eu estou fazendo, ao meu trabalho, ao meu ministério, ao meu posicionamento nessa obra. Eu não tenho dúvida e nem tenho dúvida também sobre por que estou fazendo. Mas ele diz qual é o motivo da oração.
Estou pedindo oração, porque o trabalho é difícil, Sim. o ministério é difícil. Muitas vezes nós encontramos pessoas que não têm essa humildade de dizer, olha, eu estou fazendo tal obra, mas eu estou sentindo dificuldade, me ajude em oração. Eu estou com essa obra, é grande ou é pequena, seja como for, mas não é que eu estou sentindo dificuldade, porque muitas vezes reconhecer que estamos tendo dificuldade, parece que o outro diz, será que realmente é o chamado dele? Será que realmente ele foi chamado por Deus para estar nessa obra, nessa jornada? Mas aqui o autor diz, olha, eu não tenho dúvida. Ele coloca logo, ele diz, eu não tenho dúvida quanto que eu estou fazendo, nem por que estou fazendo. Mas o meu pedido de oração a vocês é que o ministério, a coisa é difícil. Né? Sim. Assim, é a lucidez. A lucidez. Saber o que está fazendo e por que estou fazendo gera uma segurança muito grande, porque boa parte das pessoas que nós conhecemos não tem ideia do que estão fazendo, simplesmente estão fazendo, e nem por que estão fazendo. Estão indo no automático, efeito seguindo a multidão. Efeito manada. Não tem clareza daquilo que estão fazendo e por que estão fazendo. Isso é desesperador, no meu ponto de vista. É desesperador quando você se encontra na vida sem ter muita clareza do que você está fazendo e por que está fazendo. São duas coisas que, se elas estão conectadas, você resolve uma multidão de problemas. Você pode enfrentar dificuldade, mas sabe por que está fazendo, né? E para que está fazendo. Isso tranquiliza a mente da gente quando a gente está passando pelas dificuldades. Acho que por isso que ele sublinha, né? É difícil, por isso estamos pedindo oração. Mas nós não temos dúvidas sobre o que e para que estamos fazendo o que estamos fazendo. Isso impõe uma segurança, né? Sim. Para as pessoas que ele está pedindo oração. Mas ele está falando aqui que ele sabe o que está fazendo. Sim. Lloyd, coisas que me tranquilizaram na vida em momentos que a coisa era muito difícil, de alguma forma, e nem sempre a dificuldade é econômica, é financeira, às vezes a dificuldade é uma resistência mental muito grande, é uma resistência cultural muito grande, e a resistência mina nossa força, nossa energia. Mas se você sabe, por exemplo, a minha tarefa, né, na minha cabeça, a minha tarefa é educar a igreja no Evangelho. Essa é a minha clareza. Então, eu não tenho dúvida sobre isso, mas o desafio de educar é muito grande, porque a manada não quer educação, a manada quer movimento. O que a manada espera é que ela esteja em movimento, seguindo o fluxo da multidão. E quando você trabalha com a educação, quando você educa as pessoas no Evangelho, não dá para seguir o curso da multidão, porque a multidão, ela quer festas raves, né? Elas querem a movimentação, elas querem a pirotecnia. Elas não estão interessadas na consistência de Cristo. Você vê, nós passamos por 13 capítulos nessa carta. Em todos os capítulos, a centralidade de Cristo é evidente. Até nessa despedida, né, a centralidade de Cristo está presente. É a educação em Cristo, né? É uma educação voltada para o centro de todas as coisas, que é Cristo, que reúne todas as coisas, que dá sentido a todas as coisas, que torna perfeita todas as coisas. Então, quando ele fala que a coisa, às vezes, é difícil, o trabalho, às vezes, é difícil, e precisamos de oração, porque a oração sustenta, quebra fortalezas, né? Estava pensando no encontro de oração nosso outro dia, estava pensando como a oração ela exerce um papel conspiracional sobre mentes desobedientes. Porque a conduta da nossa oração pode levar cativo o pensamento desobediente até a presença de Cristo. Então, a oração ela influencia até no pensamento alheio. Se a nossa oração está centralizada na entronização de Cristo. Então,
a oração não é uma ferramenta de proteção, ela é de auto-ataque também. Ela interfere no ritmo das coisas, ela interfere nas motivações das pessoas. Então, ele sabe muito bem o que está falando quando ele entrega, né, essa parceria do ministério à intercessão daqueles irmãos que estão ali na dispersão. Né? Eu estou com 2 pontos aqui em vista. Primeiro, sobre a oração. Lembra quando Eliseu estava ali no monte e Geazi junto com ele, Geazi apavorado, e uma oração curta de Eliseu muda toda a vida de Geazi. Senhor, abre os olhos desse moço. Muitas vezes orações precisam ser feitas exatamente nessa direção. Estamos com os olhos vendados. Estamos como sem ver, olhamos para frente e uma parede branca se apresenta diante da gente. E quando aquilo se desnuda, e muitas vezes a oração foi isso que aconteceu com Eliseu ali. Quando Geazi tremia de medo e dizia, Senhor, e agora o monte está fechado, muito embora sabendo da relação de Geazi com Deus, ou de Eliseu com Deus, mas ele se apavorou e disse, o monte está todo cercado, é cavalo, é cavaleiro, é todo mundo, é carro de ferro. E Geazi não o repreendeu, apenas fez uma oração. Eliseu fez uma oração, Senhor, abre os olhos dele. Muitas vezes a nossa oração precisa estar nessa direção. Fulano conhece o Evangelho, fulano vive o Evangelho, é um cara generoso e tudo, mas o seu coração está fechado para o Cristo do Evangelho. Abre o seu coração, abre a sua mente. Outro ponto é que quando se fala que o efeito manada, e falou que o escritor passou por todo o livro falando de Jesus, mas ele nunca levou a emocionalismo. Lembra que não há nenhuma descrição, não há nenhuma citação quando ele diz, lembram quando Jesus andou sobre as águas, quando ele repartiu aqueles poucos pães com tanta gente? Ele não trouxe, por todo o livro, ele não trouxe o emocionalismo, ele trouxe a compreensão real do Cristo. Ele não trouxe um Cristo pirotécnico, ele não trouxe um Cristo que mandou tirar moeda da boca de um peixe. Ele não citou nenhum milagre, ele citou o feito de Cristo morrendo na cruz para redimir a humanidade. Então, o efeito pirotecnia, o efeito emocional daquilo que aconteceu, nem sempre tem consistência naquilo que deve ser dito. Sim. Tem uma frase aqui, João e Lloyd, que me chama a atenção, que é assim, tudo o que queremos é viver bem na presença de Deus. Eu acho que esse é o desejo de Deus também para a gente, que a gente viva bem. Eu me lembro que eu me uni a Cristo, o Cristo me uniu a Ele, as duas coisas aconteceram, que estar bem era sinal de que alguma coisa errada estava acontecendo. Sim, era o que se refletia teologicamente, né? Se está tudo bem contigo, tem alguma coisa errada, porque tem que estar tudo errado para poder estar bem. Não, não é assim, gente, não é assim. O desejo de Deus é que nós estejamos bem com Ele e que a nossa vida flua livremente, né? Sem desespero, sem agonias. É claro que nós vamos enfrentar problema todo dia. Mas por que esses problemas têm que desorganizar a gente para que a gente viva mal? O desejo de Deus é esse também. É viver bem na presença de Deus. É estar tranquilo, é estar sereno, ainda que enfrentando lutas e dificuldades. Então, compreenda que o desejo de Deus é que você esteja bem. Não fique preocupado se está tudo bem com você, porque é assim que Deus quer que esteja, né? Não que esteja tudo mal com você, que as coisas estejam caindo aos pedaços, né? Mas que você esteja bem, esteja tranquilo, esteja sereno, né? Uma coisa que me chamou a atenção. Orem para que possamos nos reunir em breve. Que Deus que reúne todas as coisas e torna todas as coisas completas. Ponto aqui, né? É uma vírgula, mas eu quero pontuar aqui. Cara, olha como esse cara compreende a mente divina. Ele tem a ideia de que o Deus que reúne todas as coisas e torna essas coisas completas, né, me dá a ideia do quebra-cabeça, né?
que peças soltas vão se juntando e que Deus vai juntando, vai conectando fatos, conectando episódios, conectando ocasiões, conectando pessoas, para que tudo isso se organize e se torne uma obra completa. Deus não está unindo a gente em conexões para que tudo desande. Pelo contrário, parece que é uma mútua dependência, né? Eu estou unido a ti, tu estás unido a mim, a João, a Diogo, a Bernadette. Ele se inclui, né? Nesse momento. Ele se inclui. Olha, para que possamos nos reunir em breve. No segundo momento, ele diz que agora, ele pede, que agora reúna vocês e os presenteie. Aqui, o primeiro momento da oração, ele diz, ele pede, ele se inclui nesse momento de reunião, que Deus, né, esteja todos juntos e ele estará nesse momento também. Parece que vai na contramão da contemporaneidade, que as pessoas estão se excluindo, né? Eu disse, está se incluindo. Não querendo mais se reunir, mas o desejo de Deus é que nós estejamos reunidos. Acontece uma graça, né, João? Quando a gente está reunido, há uma graça manifesta. Por mais que, por todo o decorrer do comentário desse livro, nós tenhamos falado de que o escritor estava escrevendo aos judeus dispersos, né? E agora vem um sentimento tão forte que ele dizia, eu me reúno a vocês. Ou seja, há uma esperança, uma certeza. Não estamos sós, há uma graça de que ele gostaria, o escritor desejaria estar reunido com os judeus como espalhados em todo o mundo. Sim, sim. É uma fé linda. Eu quero me reunir com vocês. Orem para que isso seja possível. E é possível, sim. Domingo passado o bispo falava sobre chifre de carneiro e grito de gente. E grito de gente derrubar uma muralha que passava um carro por cima, né? É loucura pensar isso do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista da física, é loucura pensar nisso. Que grito de gente e soprar de chifre de carneiro tenha um eco tão intenso que derrube muralha. E não foi só uma rachadura, foi muralha que passava um exército todinho por cima. Muralha que um carro passava sobre ela. E aí? Crer no impossível é uma questão de ter fé. Ainda que alguém possa pensar, João, que tenha sido um fenômeno quântico, né? Que as ondas sonoras daquele grito e do toque da trombeta de chifre tenha produzido um movimento nas moléculas. Mas quem amplificou? Mas quem amplificou, né? Quem amplificou? Quem era especialista em ciência quântica, né? Não é? O fato é que caiu, o fato é que a cidade foi tomada. Eu creio que tenha sido um fenômeno quântico. Agora que tenha sido reverberado pelo amplificador divino, né? Alguém contou o segredo, né? Josué, vou te contar um segredo. Toca a trombeta e essa rapaziada grite intensamente. 7 voltas em volta da muralha. A fé e a ação. Sim, sim. Né? Juntos. Sim. Ali. É que, assim, há segredos que nós desconhecemos, que quando Deus aparece na história, que quando nossa relação íntima com Ele se manifesta, Ele conta esses segredos, há coisas que parecem impossíveis, mas elas se tornam possíveis porque dono de toda a ciência revela seus segredos. E é como Josafá naquela batalha. Nessa batalha vocês não vão ter que guerrear. Bota os cantores na frente, vão cantando e pronto, está resolvido, né? Uma batalha que se vence com música. Louvor, né? Como se pode imaginar uma coisa dessa, né? Se o dono de toda a ciência não tivesse contado como é que isso ia acontecer, né? Então tem segredos. Usar o louvor de coisas como tão arma simples, de guerra, como né? arma de guerra. Como pode imaginar uma coisa dessa, né? Como aquelas cacimbas que são quebradas no arraial lá dos acho que Gideões, Midianitas, né? Dos Midianitas, né? Aquelas cacimbas de barro, pau, e os caras se levantam apavorados, um matando o outro, os outros fogem, desesperados por causa do estrondo produzido pelas cacimbas quebradas. Que loucura é essa? Outra loucura, como é que Jacó, o cara engana o sogro, sai fugindo de lá, de repente passa uma noite
volta transformado e se apresenta diante do seu arqui-inimigo, né? Uhum, sim. Se apresenta diante do seu arqui-inimigo e se curva diante dele, né? Sim. A raposa de Sansão, né, João, que incendeu o rabo delas, ela está com fogo no arraial do inimigo. É coisas para quem crê no que está na palavra, né? Mirabolantes que brotam dessa intimidade, dessa comunhão com Deus. E aí nós vamos para João 14. Uhum. Se vocês credes em mim, maiores obras do que esta, Sim. vocês são habilitados a fazer. Uhum, sim, sim. E somos mesmo. Em Deus faremos proezas. Amém. Gente, a gente vai tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, de volta. E nós estamos aqui agarrados nesse trechinho do versículo 18 a 21, quando ele faz uma síntese final das coisas, apontando para coisas maravilhosas, né? Falando que Deus estabeleceu a marca permanente do sacrifício de Jesus, o sacrifício de sangue que selou a aliança eterna. Não foi uma aliança, o sangue não coagulou na cruz, né, João? Ele continua vivo e lavando homens e mulheres de todos os cantos, né? Trazendo uma nova dimensão para essa gente. Eu fico sempre pensando no amuleto que alguns usam do sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus tem poder? Jesus te repreenda. O sangue de Jesus te repreenda. Mas a gente não pode se esquecer de que o sangue teve duas atuações muito efetivas na nossa vida. Primeiro, nos purifica de todo pecado. E a segunda é que, com esse sangue, ele nos comprou para que nós nos tornássemos reis e sacerdotes e que reinássemos sobre a terra. O efeito da expiação transformou a condição humana. Não é mais o que eu tenho, é as decisões que eu tomo a partir desta aliança. Quando a aliança me alcança, eu sou alcançado por ela, essa aliança, e no domingo passado a gente estava falando sobre isso, cara, muda tudo na nossa vida. É uma nova história, é uma nova vida. A gente vai estar sempre pronto para recomeçar. É o efeito do sangue, dessa aliança eterna. Os sacrifícios de animais cessaram. Quando eu me uno a Cristo, o sangue de animal cessa, porque eu estou sob o efeito da aliança desse sangue que constituiu uma aliança eterna. Isso marcou o mundo extraordinariamente. Eu tenho visto homens se unirem a Cristo e, independente da condição, ao se unir a Cristo, a sua vida muda, não só a sua conduta muda, mas a sua mentalidade muda, e aí muda tudo. Se mudar a mentalidade, muda tudo. E o sangue tem esse efeito, João, na vida de cada um, que ele propicia uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva. É por isso que quando nos unimos a Cristo, o Espírito da ressurreição, ele passa a governar a nossa vida. Assim como ele ressuscitou. Lembra que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ele nos uniu na sua morte para que vivêssemos sua vida? Então, é por viver a vida de Cristo agora que todos nós temos condições de protagonizar uma história melhor. Aleluia. Aquela velha passou, né? Aquela decadência, aquele fracasso, tudo aquilo passou. E é possível se viver uma nova vida porque ele vive. Aleluia. Porque ele vive. Quando eu canto essa música, né, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, é porque ele ressuscitou. A nossa fé está estruturada na ressurreição. Sem a ressurreição, vã seria a nossa fé. Porque a estrutura da nossa fé está baseada no fenômeno da ressurreição. Não simplesmente na morte. A morte foi para a expiação. Mas a fé está na ressurreição, de fato. Sim, sim, exatamente. Para que a minha vida ganhasse consistência, né, aquele que vive para sempre, o que vive para sempre em mim também, para que eu viva para sempre. Uau. Essa coisa de eternamente, a eternidade não começa no porvir. A dimensão da eternidade nos alcança no presente. Ela nos alcança agora, já.
E é possível viver eternamente a partir de agora, nessa dimensão do eternamente, numa dimensão mais folgada, numa dimensão mais sossegada, mais cheia de paz, mais entranhada da presença dele. Então, ele termina a carta nos dando uma reserva de informações que enche o nosso coração, né? E ele está falando justamente aqui de que Jesus foi trazido de volta. Então, a estruturação da ressurreição está aqui. Está em Paulo lá o tempo todo, mas está aqui também no escrito aos Hebreus, né? Nos colocando alicerçados, fundamentados, estruturados na ressurreição de nosso Senhor. Que a propagação do Evangelho não passe distante da ressurreição, que nós estejamos sempre cortando o caminho da ressurreição, para que haja de fato sentido no nosso discurso, né? E na nossa prática. Somos ressurretos. Amém. Aleluia. Fomos alcançados por esse fenômeno. Se a nossa mente compreender isso, ela vai parar de mentir para a gente. Essa mente que mente, ela vai passar a contar a verdade. Que em Cristo eu sou capaz, em Cristo eu posso, porque eu sou um ressurreto. Eu sou um daqueles que se uniu a Ele na experiência de sua morte, para que na experiência de sua vida eu também pudesse estar vivendo. É glorioso saber disso, porque muda toda a dinâmica da nossa existência. Ela passa para a dinâmica da vida, nesse movimento glorioso da vida de Cristo em mim. Isso é maravilhoso, né? Enche Revolucionário. Meu coração. É revolucionário. Como você falou no culto. É subversivo, né? Porque subverte uma ordem que o mundo estabeleceu de que a vida está sem sentido. Mas para os que estão em Cristo, a cada movimento que a vida faz, há um sentido. Quando ele diz, sabemos por que e para que estamos trabalhando, é sentido. Por quê? É encontrar o sentido, né? E para quê? Encontrar o sentido do que eu estou fazendo. E essa dinâmica, ela é possível porque nós estamos cheios da vida dele. Sim, aquele que é o infinito, né? Que veio e reconciliou, trouxe para a minha vida, eu tão finita, né? E o infinito se aliançou comigo. Meu Deus, que coisa tremenda, né, Bispo? É a eternidade se unindo como o presente, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Vê-lo assim, desta forma, muda muito a nossa dinâmica de pensar a vida, né? Eu estou parado aqui, compilando a versão que eu tenho à mão, o versículo 20 e o versículo 21. Ora, o Deus de paz vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, o qual seja a glória para sempre. Amém. Mais uma vez me inculcando aqui que o escritor aos Hebreus não se perde de forma nenhuma do Cristo. A epístola é revelando o Cristo o tempo todo, não saindo fora de jeito nenhum, finaliza dizendo, seja ele a glória para sempre. Amém. Sim. Ou seja, é a centralização, né? A centralização do Cristo na vida daqueles que querem segui-lo. Não dá para seguir a Cristo aprendendo, decorando versículos bíblicos e sair pregando por aí, fazendo mensagens mirabolantes, derrubando gente e operando pseudos milagres, desassociado de um viver cristão, de fato. Sim, sim. É o Cristo que tem que ser vivido, né, João? Não só anunciado no discurso, mas... repetindo. É no discurso da própria prática da vida, né? Ora, o Deus de paz vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade. Operando em vós o que perante ele é agradável. Essa delícia da caminhada com Cristo, né, João? Eu só encontro sentido hoje se for pelas lentes dele, né? Se alguma coisa não faz sentido para ele, não fará sentido para mim também. A cada dia, a cada manhã que eu me levanto, a cada noite que eu vou dormir, eu procuro encontrar o sentido daquilo, né? Outro dia eu tive um pesadelo e eu
procurei mergulhar profundamente o sentido daquele pesadelo, né? Não era um sonho de premonição, era um pesadelo. E eu dizia, meu Deus, que pesadelo é esse? De onde vem isso, né? De onde vem essa aflição interna, essa aflição inconsciente? Quem está em Cristo está sempre muito ocupado com suas coisas. É por isso que quem está em Cristo não se interessa muito pela vida alheia, no sentido de saber qual é a notícia, né? Como diz o caboclo, bisbilhotar. Bisbilhotar. Eu tenho tanto que bisbilhotar na minha vida, cara. Tenho tantas coisas em mim que eu preciso discernir, né? Que o Espírito de Deus me leva a percorrer meu interior. Examinar-se o homem a si mesmo, como Paulo recomenda na carta aos Coríntios, é uma tarefa que todos nós temos que fazer todo dia, para, né, João? todo dia e todo Diária. momento, não é só para quando se vê diante da mesa da ceia. Da ceia. Não, exatamente, João. Exatamente isso. É Tarefa que quando eu diária. chego diante da mesa da ceia, eu já me examinei tanto, já vi tanta loucura dentro de mim, já corrigi tantos descaminhos que passavam só pelos meus pensamentos, que eu vivo pacificado. Agora, quando eu não me examino, esse que é o problema, João, não se examinar a si mesmo faz com que eu adoeça, né? Eu me enferme de tal maneira, eu me enfraqueço, né? A sequência é essa, né? Fracos, doentes e mortos. Fracos, doentes e mortos. Então, assim, há uma fraqueza quando a gente não se examina e a gente não percebe que a fraqueza está chegando. É tipo uma anemia. Tu não sabe, não fez exame, não sabe. Está ficando fraco, de repente está anêmico e nem sabia. Se fizesse um autoexame, saberia que estava ficando anêmico, fazia ingestão de ferro ou uma outra correção qualquer, pum, e recobraria a saúde. A falta de autoexame é assim. Ela é vagarosa, é lenta, é silenciosa, e quando você vê, você está fraco, doente, e se bobear, morre. Por isso que os mastologistas todos os anos massificam a campanha de autoexame, especialmente das mulheres, né? Sim, sim. E eu estou lembrando aqui do autor, ou aliás, do protagonista do filme Em Seus Passos Que Faria Jesus, o que faria Jesus em seus passos. No último encontro dele na igreja, na saída dele na igreja, ele disse: Jesus venderia o seu veículo de comunicação para difamar alguém por alguns trocados? Usaria o seu talento, o seu dom de cantar para ganhar dinheiro com a fama do mundo, podendo estar tocando na igreja? Despejaria alguém que não tem dinheiro para pagar a conta do imóvel que mora, colocaria alguém na rua só porque não está pagando? Enfim, ele diz, é como se dissesse, examine-se a si mesmo. Faça um autoexame, verifique-se, e Jesus faria isso que você está fazendo. Sim. Não é pela regra, é por Cristo, né, João? É por Cristo. Porque às vezes a gente fica voltado para a regra e se examina conforme a regra, não conforme Cristo, né? Venderia os votos da sua igreja por algum apoio para construir o departamento infantil, fazer a grande festa anual? Comprometeria os membros, os votos da sua igreja com políticos inescrupulosos porque trouxe algum recurso e colocou para dar consecução ao teu projeto na igreja? A reforma do templo, o refeitório, qualquer coisa? É isso. Examine-se o homem a si mesmo. E ele está dizendo, e o Deus de paz vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazer de diante dele aquilo que é agradável. E para ele seja glória para sempre. Amém. Ok. Vamos lá para o verso 22 agora, Lois. Estamos chegando no finalzinho do capítulo. Amigos, por favor, levem muito a sério o que escrevi a vocês. Escrevi da maneira mais resumida que pude. Portanto, há muita coisa que não falei. Vocês vão gostar de saber que Timóteo saiu da prisão. Se ele vier logo, vou com ele visitar vocês. Muito bem, vamos dar só uma paradinha aqui. Cara, essa chamada de atenção aqui me interessa muito.
amigos, por favor, levem a sério o que eu escrevi a vocês. Porque, às vezes, a gente lê, João, não leva a sério. A gente lê como uma literatura. Cara, quando eu tenho um texto do Evangelho lido como uma literatura, eu tenho um certo impacto sobre a minha vida. Mas quando eu levo a sério, eu tenho a responsabilidade de implicar-me naquilo que eu acolhi como palavra na minha vida. Eu acho que essa é a preocupação, e nesse finalzinho aqui é que sempre me faz pensar que foi Paulo que escreveu essa carta, né? Pode não ter sido, mas para mim foi. Não vou entrar nesse mérito não, porque eu não sou historiador, então não vou entrar nesse mérito. Não vou questionar a literatura, mas o escritor dizendo, leve muito a sério o que eu escrevi a vocês. E ele fala de resumidamente, imagina se não fosse resumidamente, isso né? mesmo. Era todo o contexto bíblico. Então, assim, cara, é tão sério o que a gente refletiu até agora nessa carta, que é impossível não passar por ela e não sair afetado. Isso quando você bate em cima, leve a sério o que eu vos escrevi. Muitas vezes nós estamos com a escritura, chamamos de Bíblia Sagrada, está nela escrito, a conduzimos com muito cuidado aquele volume e levamos a sério só aquilo que nos interessa. Lemos textos que nos interessam apenas para levar a sério e especialmente quando estamos em desespero ou quando estamos em início de esperança. Mas o restante do contexto dificilmente levamos. Às vezes nós lemos o que está escrito para cumprir uma obrigação diária de fazer um culto doméstico. Às vezes nós lemos para um compromisso que fizemos de lê-la todo ano. Sim. Mas levar a sério aquilo que está... Gente, está lá escrito, portas adentro da minha casa terei coração sincero. E tantas outras coisas, amai os teus inimigos, amai os vossos inimigos, orai por quem vos persegue, fazei bem a quem vos maltrata. Enfim, isso é preciso ser levado a sério. Sim. Levem a sério o que está escrito. Aqui eu quero tomar como base, não o que eu vos escrevi, mas tudo o que está escrito. Levem a sério tudo o que está escrito. É para levar a sério? Vamos levar a sério. Não usemos a palavra de Deus, a Bíblia, apenas para o nosso deleite ou para completar aquilo que... vamos dizer, para nos completar. Mas para levar a sério aquilo que muitas vezes nos traz prejuízo. Abrir mão, se alguém te convida ou te obriga a andar com ele uma milha, volta do caminho. Não, vai mais uma. Talvez nessa uma você convença ele a deixar de ser maldoso com os outros. Se alguém te toma a capa, dá a camisa também. Talvez esse abrigo do frio, em casa você tem outras. Ou seja, é para levar a sério, vamos levar a sério. Sim. João, não querendo fazer uma bagunça teológica, mas para tentar pontuar as coisas, não é a Bíblia que é sagrada. Sagrada é a palavra. Porque eu falei exatamente para provocar isso. Não, eu entendi, eu só peguei a bola que você deixou na marca do pênalti e chutei. É por isso que eu voltei aqui. Porque assim, gente, a gente não pode usar, né, a palavra como objeto de idolatria. E às vezes, sem perceber, nós estamos colocando no altarzinho lá da nossa casa uma Bíblia aberta, porque a Bíblia é sagrada, mas nenhum relacionamento com a palavra de P maiúsculo, né? Vou me remontar ao primeiro capítulo, ao primeiro versículo do primeiro capítulo de Hebreus. Agora, ele vos fala pelo Filho. Cristo é a grande palavra. Se a gente não estiver atento, por isso ele diz, leva a sério o que eu escrevi. Escrevi até resumidamente, que para mim foi muito mais do que um resumo, né? Isso aqui é um tratado. Tinha muito mais. Tinha muito mais. Mas, em se tratando de resumo, ele coloca as coisas no seu devido lugar. E a primeira pontuação que ele faz é essa. Agora ele vos fala pelo Filho.
Não adianta ter um livro debaixo do braço, num altarzinho lá na minha casa, ela está lá em cima da minha mesa, aberta no Salmo 91, aberta no Salmo 23, como se aquilo fosse um amuleto, como se a Bíblia aberta estivesse espantando demônios e maus presságios. Maus presságios sobre a minha casa, protegendo a minha casa. A nossa casa não é protegida por um livro, a nossa casa é protegida pelo Cristo. É Ele quem está em nós e na nossa vida, é Ele quem nos dá a garantia de segurança. Por isso, levar a sério o que eu escrevi a vocês é assim, gente, a gente não pode ter uma relação flertante com a palavra. A palavra não pode ser um casinho nosso, né? Um contatinho nosso. Se eu tiver a palavra como um contatinho, por isso que Deus quer aliança. Relacionamento sério e seguro. Não um contatinho. Não na hora do sufoco eu abro aleatoriamente a Bíblia e vou ler um texto que me favorece ou não ali, né? Numa espécie de adivinhação. Não é isso. A palavra deve ocupar outro lugar na nossa vida. A gente tem que levar a sério a prática da palavra na nossa vida. Então, esse estímulo religioso de fazer da Bíblia o sagrado, a Bíblia fala do sagrado. Ela anuncia as coisas do sagrado. E é aqui que a gente tem que gerar a importância devida. Por isso é que ler sem levar a sério é só uma literatura. A gente está tendo acesso a uma literatura. Só instruções. E o Evangelho não é literatura. O Evangelho de João. Né? Mas o Evangelho é uma mensagem viva. Uma mensagem que corta os séculos, que continua viva e eficaz. Não é um compêndio literário, é uma palavra viva. Ela tem vida, ela tem vigor. Quantas vezes nós estivemos expostos à palavra que a impressão que nos dava é que aquelas linhas ali saltavam de lá para cá para fazer sentido na nossa vida, não é? Quantas vezes lendo o Evangelho, né? Ou lendo um texto bíblico, aquele texto saltou, gerando vida em mim. A palavra é viva, ela se movimenta dentro de nós. Lágrimas botam do rosto, assim, inesperadamente. Tá louco, João. Pensamentos são organizados a partir daquele texto que saltou como vida para dentro de nós. Então, vai depender muito se estamos levando a sério ou não as coisas que estão sendo postas. Os apóstolos disseram coisas sobre Jesus, Jesus disse coisas sobre a vida, que ou isso vira vida em nós, ou nós vamos ser mais um contatinho religioso do que alguém que tem uma aliança de compromisso e de amizade profunda com Deus, não é? A proposta de Cristo foi criar uma amizade profunda, reconciliação, né? União, relacionamento profundo. Essa foi a proposta de Cristo. Então, se a nossa cristandade precisa ganhar sentido, está na nossa união de fato com Ele, para que suas palavras sejam palavras que cortem o nosso coração naquilo que tiver que cortar, a fim de que a vida seja gerada em nós, né? Nessa palavra que ele diz, levem muito a sério o que eu escrevi, toda essa instrução, ele coloca aqui, vocês precisam se esforçar mais, se dedicar, né, tomar uma coragem, ter ânimo. Ele pede que sejam obedientes, né? E quando ele fala na parte, olhe para seus líderes, observem, é preciso observar, observem a vida deles, né? E ele diz, sejam obedientes, depois de tudo, sejam obedientes. E aqui no final ele diz, orem por nós também. Ele vai afunilando e depois ele diz, levem muito a sério o que eu escrevi a vocês. Transmitam uma palavra de saudação aos seus pastores e a todas as congregações por aqui na Itália, enviam lembranças. A graça seja com cada um de vocês. Está lá na Itália, escrevendo para todo mundo. Eu acho que estava lá em Roma, falando de Timóteo. Eu desconfio que alguém escreveu essa carta. Que eu nunca tinha percebido que Timóteo esteve preso. Sim, olha que coisa, né? Gente, assim nós estamos terminando a carta aos Hebreus com
a capacidade que nós tivemos de sustentar os textos até aqui. Pode ser que no ano que vem, quando voltarmos a essa carta, nós estejamos mais profundos do que fomos nesse percurso, né? Mas prometemos a vocês sermos fiéis aos segredos revelados a nós. No próximo bloco, nós vamos estar iniciando uma nova epístola e eu espero que a gente cresça em graça, em conhecimento, né, e saudação. Nós que estamos aqui em São Luís, para todos vocês, aos pastores e a toda a congregação. A gente volta já já, logo depois do intervalo, iniciando um novo percurso e que Deus nos dê graça de comentários coerentes e leais ao texto, leais ao Espírito de Cristo. A gente vai tomar um cafezinho e volta já já, logo depois do intervalo. Muito bem, gente, terminamos no bloco passado, não querendo terminar. Ele não tinha que ser tão resumido, né? Ele precisava dar mais recurso, mas a gente vai entrar por um caminho de uma carta escrita com a mesma intenção que o escritor aos Hebreus, que é a carta de Tiago, né? Ele escreve também para os da dispersão. E é uma carta que vai dar seguimento, falando das coisas do ponto de vista de Tiago, que foi uma das cartas, talvez a última carta a ser inserida no contexto bíblico. Foi a última, porque Tiago é muito duro, né? Ele tem um discurso muito contundente. Na fala dele, ele bate muito fortemente nos de condições mais abastadas, né? Ele é severo. Tem uma boa doutrina, uma doutrina muito consistente. Muito consistente. Então, isso levantou questionamento quando o compêndio estava formado, e essa foi a última carta a ser aderida pelo movimento constantínico, né? Bota, não bota, isso vai dar confusão, melhor não botar, e aquela confusão toda, mas acabaram incluindo no cânon a carta de Tiago, mas me parece que foi a última carta a ser inserida no cânon, né? Tamanha era a contundência da carta, né? Eu tenho às mãos o Evangelho de Judas, não Judas Iscariotes, mas Judas Tadeu, e como outros também podem ter sido escritos e não inseridos no cânon, né? Pode sim, João, claro, porque assim, muitos escritos acabaram acontecendo e de acordo com a conveniência do formador do cânon, o livro entrou ou não entrou, né, na formação. Dos livros dos judeus, entraram todos? Não, também não. Por exemplo, o livro de Enoque não entrou. Macabeus. Macabeus é aquele período interbíblico, né, que não foi considerado. Foi até observado por Flávio Joséfo, né? Mas não entra no cânon, mas não entra também o livro de Enoque, por exemplo, né? E no cânon do Novo Testamento, alguns textos também não foram inseridos. Eu volto a repetir, por conveniência de quem fez esse ajuntamento, né? A gente não viveu esse período, mas a gente tem histórias contadas sobre o período da grande tensão na formação desse cânon, né? Então, é por isso que a gente tem essas discrepâncias. Outras coisas foram escritas no período de Jesus por alguns discípulos? Sim, foram. Sim. Né? Foram, mas não foram inseridas. Então, a gente fica atado ao que foi escrito e considerado canônico, né? Embora outras coisas não canônicas estão escritas e aí a gente não tem o mesmo respeito que tem pelo cânon que foi estabelecido pelo Constantino e sua trupe, né? Mas vamos lá, vamos ao texto de Tiago, né? Vamos lá, Lloyd, no capítulo 1, versículo 1... Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, escrevo às 12 tribos espalhadas que aguardam a vinda do reino. Saudações. Bom, só um instantinho para ratificar o que nós já dissemos. Tiago escreve, né,
mostrando a condição dele, né? Que, embora fosse irmão do nosso Senhor, ele não se arroga de ser irmão, ele não entrou como nepotismo dentro do cenário do Evangelho, mas assumindo uma posição legítima, e ele coloca Jesus como o Senhor, né? E como se ele é um servo desse Senhor. E ele escreve, aqui está, né? Ele escreve as 12 tribos espalhadas. As 12 tribos espalhadas assim, aqueles espalhados que confessavam a Jesus das 12 tribos que estão espalhados pelo mundo da dispersão, né? Uhum. Então, tinha gente de todas as tribos de Israel que estavam aguardando a vinda do reino, professavam Jesus como o Messias. E a esses, como o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo para fortalecer a fé, educá-los no Evangelho, e isso é o que vai acontecer, né? E a beleza do que eu vejo nisto aqui é que ele não se arroga a irmão de Jesus, porque a sua irmandade foi muito carnal e física e companheirismo durante o ministério terreno. E ele está trazendo a lume o ministério espiritual de Jesus Cristo. Então ele se posiciona como servo, como escravo, como um servo sendo Jesus Cristo seu Senhor, porque aqui ele não está evocando o princípio humanístico, mas sim a superioridade, talvez seja exatamente a credibilidade que ele invoca nesse texto para mostrar que Cristo é Senhor de todas as coisas. Ele olha para Jesus com a função messiânica, né? Com a função messiânica, exatamente, com a função messiânica. Sim, sim. Vamos lá, prosseguindo, Lloyd. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Ponto. Cara, olha que percepção Tiago tem sobre a dor e o sofrimento que a gente enfrenta no dia a dia. Ele diz que enfrentar e atravessar isso vai gerar consistência na nossa vida, vai nos amadurecer. Essa coisa da gente estar fugindo tanto do sofrimento, e volto a repetir aqui, estamos vivendo a apelidada geração dopamina, que a busca da felicidade, a busca do prazer constante, que é o velho hedonismo de volta à sociedade moderna, né? O prazer como fim, não como movimento da vida, exclui todo o sofrimento que nos amadurece. João, é por termos passado por tantas dificuldades que nós chegamos a um estado de maturidade que chegamos hoje. É impossível. Por exemplo, se você não tivesse enfrentado todas as dificuldades, todas as lutas, todos os vazios que você enfrentou na sua vida e decidiu percorrer ainda assim, é que fez de você quem você é. Hoje eu seria talvez um homem muito volátil, muito superficial se eu fosse criado no colinho. Sim. É que a gente não percebe isso, João, mas é que o movimento dopamínico ele nos embriaga e não deixa a gente amadurecer. A gente fica gente fraca, gente inconsistente ao enfrentar as demandas da vida. Vamos pensar aqui numa coisa. Davi teve vários filhos e o filho mais preferido, talvez o mais bem-sucedido, tenha sido Salomão, que foi criado dentro do reino com toda a proteção, mas com toda a sabedoria. Foi um homem fraco, não venceu, não lutou uma guerra, morreu aos 58 anos e ainda cometeu toda aquela atrocidade, ou aquele desfecho de não estar consistente na palavra de Deus. Sim. O cara que tem sabedoria,
tem conhecimento, mas não tem consistência emocional. Não tem exatamente. Sem Porque assim, consistência a gente emocional. não pode achar que a consistência emocional brota da nossa intelectualidade. Não brota. Porque são dois sistemas em nós. O sistema da intelectualidade e o sistema da emocionalidade. Eu já tenho dito que hoje, na contratação de profissionais numa empresa, o coeficiente emocional ele é mais importante do que o coeficiente de inteligência. Antigamente, a gente contratava alguém para trabalhar na empresa baseado no QI, no coeficiente de inteligência. Uhum. Quanto mais inteligente, mais possibilidade de entrar. Hoje, a função foi alterada, porque não são os mais inteligentes que estão aptos para resolver problemas, mas os que têm maior consistência emocional. Mas como é que essa consistência emocional é gerada em nós? A partir das demandas. É tipo aquela coisinha que eu digo, Deus não treina elite em fraudário. Se eu quero uma elite, é selva e faca na caveira. Sem isso, não dá para treinar elite. Ou seja, os caras que têm maior consistência emocional, eles conseguem governar processos difíceis. Mas o cara que é só inteligente, ele fica agarrado no fornecimento das informações que brotam dessa inteligência e ele não sai do lugar, se vê travado, não busca alternativa. Porque a sua intelectualidade, ela tem informações limitadas, que só quem tem emoções ajustadas são capazes de buscar alternativa. Isso. Então, Tiago está dizendo uma coisa que precisa ser praticada hoje há 2000 anos atrás, falando sobre a importância do enfrentamento e do atravessamento das dificuldades que brotam na vida. Se a cada dificuldade que eu tiver, eu corro para a barra da saia da minha mãe, ou eu me penduro em algum outro lugar, eu não evoluo, João. Isso que eu estava falando de Salomão. Constrói templos para deuses de cada uma das mulheres que ele arrumou. Por quê? Exatamente porque a sua consistência não passou por prova nenhuma. Vamos dizer assim, não foi treinado em lugar nenhum. A diferença de Josias, enquanto Salomão constrói templo para os deuses das suas mulheres, Josias sai derrubando tudo enquanto é templo que tinha sido construído antes dele. Sim. Entendeu? Ou depois dele. Talvez tenha sido esse até que o Josias derrubou. Então, homem trabalhado na luta, na guerra. E Tiago diz aqui que a paciência produz disso, advém disso. Sim. A luta em vencer as dificuldades produz paciência. E paciência não é apenas aqui calmaria. Paciência aqui tem muito mais do que calmaria. Está dizendo resiliência em cuidar ou resolver com sabedoria aquilo que está proposto, aquilo que está dentro de ti. É um líder de instruções práticas, né, Bispo? Ele é muito prático. Prático, uma palavra equilibrada, né? Instruções equilibradas. Sim. Bem limpo, o que ele fala é muito limpo. Nós vamos lá, eu levo lá para Atos 15, né, naquele dia do conselho, daquela reunião, onde houve aquela coisa, que a temperatura subiu, né? E ali, de repente, apareceu a voz equilibrada, o conselho deste Tiago, desse homem equilibrado, com uma voz equilibrada, né, dando ali a decisão e a situação, né? Ele colocou aquela situação e todos diante daquela voz, né? Daquela medida que foi tomada, aquela sugestão, todos disseram sim. E dali, né, foi feita uma carta que se espalhou por todas as igrejas por causa de um homem que estava ali com uma escuta atenta, ouviu, ele primeiro ouviu a importância, né? Da escuta. E hoje ele traz aqui essa carta com instruções tão práticas, porque com certeza é um homem que ouve muito. Eu aqui estou lendo o Tiago e eu me coloco aqui, parece que eu estou percebendo o bispo no Tiago, o Tiago no bispo, né? Ouvindo pessoas e colocando instruções tão práticas para o dia a dia. Não foi à toa, Lloyd, que ele foi levantado como o episcopo da Igreja de Jerusalém. Se fosse hoje, dizia o Papa, né?
É o bispo de Roma. É o bispo de Roma. Ele é colocado como o bispo de Jerusalém, né, como o cabeça do concílio, por causa do que observavam na vida dele. Mas veja bem, eu estou vendo aqui no versículo 4 e 5, ou as 5 e 6, apesar de toda essa capacidade, ele submete a essa necessidade. O que diz aqui no texto que eu tenho em mão? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Né? Ore ao Pai. Peça a Deus. Ou seja, entende-se que Tiago, na verdade, era um homem que buscava de Deus, ou chegou aonde chegou, porque buscava de Deus, na verdade, conhecimento, sabedoria para dirigir uma igreja dentro de Jerusalém e por toda a região, para os judeus, com tanta diversidade de crença. Era difícil. E ele vai aqui, ainda no versículo 6, ele ainda diz assim, peça, porém, com fé e sem nada duvidar. Sim. Sim. João, eu quero pedir permissão a vocês para dar um pulinho para trás e voltar aos versículos de 2 a 4, porque me veio à memória uma experiência do José, filho de Jacó. Cara, José governou o Egito, mas foi por causa de Jacó. A escola de Jacó fez de José um menino mimado. Ok? Não foi ali a habilidade para governar. Ali ele estava debaixo das calças do pai dele. Né? Um menino com as túnicas coloridas, um X9 na família. Os irmãos estavam bravos com ele porque ele entregava não pegava os caras. Não pegava só escaldante do deserto. Nada. Levar Jacó para apacentar era uma exceção. Papai, posso levar José? Papai, posso levar José? O que foi que gerou consistência na maturidade de José? Foi o buraco. Foi a casa de Potifar. Foi a cadeia de Faraó. Foi o deserto, que a gente nunca fala nisso, de onde ele saiu do poço até chegar no Egito. Sim. Não sabe quantos dias ele passou e por que fome e impropérios ele passou naquela caminhada enquanto saía vendido pelos próprios irmãos. Os caras não valem nada. Sim. Os próprios irmãos estão vendendo porque ele não vale nada. Sim, o que se passou dentro dele, né, exatamente, e o maltrato que ele sofreu. Mas eu creio que ele começou a administrar a sua própria vida ainda quando estava dentro do poço. Eu nunca acredito naqueles berreiros que os produtores de filme fazem, do escândalo que ele fez enquanto estava dentro do poço. Eu creio que enquanto estava dentro do poço, talvez tenha sido ali que ele tenha recebido as mensagens divinas para caminhar com serenidade a sua vida. O cara que chega na cadeia vai conversar lá com o carcereiro e diz, cara, se tu quiser eu boto essa cadeia em ordem aqui. Foi colocando a cadeia. A pós-graduação de José se dá dentro da cadeia. Se eu colocar essa cadeia em ordem, se eu administrar esse caos, eu administro qualquer caos, né? E a pós-graduação de José em administração acontece dentro da cadeia, no lugar hostil. E a gente quer sair da túnica colorida para o trono do Egito, é impossível, cara. O Salomão dizia que a terra se transtorna quando o escravo se torna rei. Se eu não tiver a mente produtiva, se eu continuar com a minha mente de escassez, eu não vou governar nem a cadeia. Eu não vou governar nem na casa... Nem a mim próprio dentro da cadeia. Sim, nem a mim próprio, porque começa daí. Nem a mim próprio dentro da cadeia. E não governa a cadeia. Se eu não me governa, não governa a cadeia. Então, foi a escola do sofrimento que pós-graduou José e Deus abriu uma porta para que ele governasse sobre o Egito. Eu acho muito interessante como o faraó diz. Tem um texto que Faraó chama José de meu pai. Meu pai. O cara que vai me proteger. E ele diz, olha, está aqui meu anel, tu vai governar, tu só não vai governar no trono, mas na prática tu vai governar sobre todo o Egito. À toa? Não! A escola do sofrimento. E é isso que nossa juventude
né? E até nossos velhos também precisam se lembrar que a escola do sofrimento não é uma escola de reprovação, uma escola de treinamento. Aperfeiçoamento para a tarefa que lhe está proposta. Sim, exatamente. E é isso que o Tiago está dizendo, né? A autoridade de Tiago vem, né? Daí, né? Sim, exatamente. Muitas eram as experiências de Tiago para ele discernir a importância de encarar o sofrimento e não fugir dele, né? Sim. Me lembro de Jesus dizendo, encare o sofrimento, né? Vai para a garupa, eu estou no comando. Né? Quem está na garupa não assume as rédeas, eu estou aqui assumindo as rédeas. Tem que estar disposto a isso, né? A ver em tudo a mão de Deus agindo. Quando ele diz que as lutas, as aflições, né? Isso é um presente especial. Sim. Você passar por isso é um presente. Sim. Não é o que está te acontecendo, né? Como ele diz, não é isso que está te acontecendo, mas o que você está se tornando a partir disso, né? Enquanto isso está acontecendo. É maravilhoso demais. Exatamente. Cara, se eu sou fiel no muito, Deus me coloca sobre... Ou se eu sou fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito, né? Olha. A minha responsabilidade é ser fiel no pouco, né? Na escassez. Para que eu seja colocado por Deus sobre o muito, né? Vamos ao texto do verso 5 agora, onde João propôs entrar. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Olha aí. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Eita lasqueira, vamos parar aqui. Meu Deus do céu. João, nossa atividade de fé, ela precisa ser mais prática, né? Mais pragmática, porque Deus, Ele ajuda todo aquele que bate a sua porta. Na busca de sabedoria, é Deus quem dá sabedoria, porque é Ele quem nos ensina os segredos. João, eu tenho dito assim, que o segredo não nos leva ao sagrado, mas o sagrado sempre nos conduz ao segredo. Há segredos no sagrado que só por ele nós vamos alcançar esses segredos. E se nós estivermos desassociados do sagrado, nós vamos conviver com enigmas indecifráveis. E são segredos reservados para aqueles que o amam, para aqueles que têm comunhão com ele, para aqueles que estão junto, perto dele. É por isso que Tiago começa dizendo, eu sou escravo, eu sou servo. Ou seja, ele não quis dizer assim, não, o cara era meu irmão e por isso eu estou... Não, eu sou servo dele e aprendi com ele, estou transmitindo a vocês dizendo, o sofrimento vai trazer para vocês consistência, paciência, a tribulação que vocês estão enfrentando, a perda da casa, a perda da dignidade, emprego, da família, do emprego, por causa do nome dele, vos dará a vocês a segurança de que mesmo morrendo, crucificado ou espedaçado, a esperança da vida eterna está garantida em vocês. É isso que Tiago está dizendo. E olha que Tiago, ele só foi pegar essa mensagem como verdadeira depois da morte de Jesus. Lógico, que ele está falando de um Jesus messiânico e não de um Jesus terreno. Está falando do irmãozinho dele. Não, está falando do irmãozinho dele. Ele nem faz relação nenhuma aqui na carta dele. Não que não merecesse, mas é porque ele está trazendo para um outro patamar de crescimento, de vida espiritual, ou de vida comum, de comportamento. A gente vai ver mais adiante ele evocando a necessidade de comportamento, né? Diante de autoridade, diante de algumas situações. Ele fala aqui para enfrentar as orações sem dúvida. Não tenha dúvida no que vai pedir, tenha coragem, sem dúvida. É coração aberto. Coração, justamente, coração aberto, vai de frente. E quando ele fala assim, quando as lutas atingirem vocês de cheio, saiba
Saibam que isso é um presente especial. Aí depois, olha, se você não sabe como passar por esse momento de tribulação, por esse momento que está atormentando a tua alma, faça uma coisa, vai diretamente ao Pai. Ele não vai negar a vocês o socorro, a ajuda. Aí ele diz, mas vá sem duvidar. Sim. Eu estava vendo a onda do mar, e não dá mais para comentar aqui. A onda do mar é apenas um movimento. Não tem consistência nenhuma. Eles que impede duvidando é como a onda do mar. Está no movimento, mas não tem nada. Se você salta sobre ela, você não se sustenta. Afunda. A onda do mar é apenas um movimento de água, não dá consistência a nada. E ele está dizendo que quem pede duvidando é como a onda do mar, não se sustenta em nada. É Se eu apenas... peço duvidando, porque peço. Se eu oro sem fé, porque oro, né? Eu creio em Alá, mas amarro o meu camelo, né? É exatamente isso. E é essa, assim, a falta de experiência que a gente reclama, porque nossos corações estão tão cheios de dúvida quando nos aproximamos de Deus, quando devíamos gerar certeza, né? É natureza humana. Aí que vem a palavra de Deus nos dando garantia para a gente se sustentar, mas a natureza humana não leva a isso. Sim, sim, sim. Gente, a gente vai tomar um cafezinho e volta já já, logo depois do intervalo. Olá, gente, de volta, comentando ainda esse contexto do verso 5 ao verso 8, quando fala do homem inconstante. João, eu tenho percebido uma coisa muito séria, séria mesmo, que é a inconstância de alguns. Ou seja, não vivem focados, estão sempre distraídos por algum objeto que os distrai. A dúvida é uma delas, né? Que ela serve para nos conduzir à sabedoria, mas quando ela é só indagação, sem o desejo de conhecimento pela verdade que brota da dúvida, da pergunta, faz de pessoas muito inconstantes. Elas às vezes estão no caminho certo, mas por causa de alguma pressão externa, elas se desviam do caminho certo e vão ganhar um atalho e vão se perder. Tiago fala do caminho do inconstante, né? Homem de ânimo doble. Está sempre dobrado no seu ânimo. Ora está em cima, ora está parece embaixo. Parece uma bipolaridade, né? Uma tendência à bipolaridade, aos extremos, né? Da euforia e da depressão. Euforia e depressão, que é uma vida muito confusa, muito desastrosa. E a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente pode estar inserido de alguma forma em alguma situação que a gente fique com esse ânimo dobre. É preciso que a gente esteja atento, né? Eu creio que isso talvez tenha muito a ver com o seu próprio comportamento emocional, que lembra de Elias? Sim. Elias, de repente, vai para o Monte Carmelo e faz toda aquela história. No momento, aquela loucura toda de... Depois desce e pede para morrer, porque não aguenta mais. A pressão externa é muito, muito gigante, né? E aí Tiago está trazendo à tona, dizendo aqui que é preciso que a gente tenha consistência no que fazemos, né? Certeza, garantia. Sim. Não precisa ser arrogante, não precisa ser jactancioso. Não, a fé não deve nos levar à arrogância. Né? Todavia, ter consistência naquilo que fazemos, consistência no projeto que vamos fazer. Sim. Ao analisarmos um projeto, tenhamos certeza de que a gente vai dar conta dele e não vai deixar pela metade, pelo caminho. A não ser que a gente comece e dê para os outros dar seguimento, né? Eu tenho um amigo que começou a construção de um grande templo, mas afirmando, eu não vou concluir, mas vou deixar começado para que alguém conclua. É uma outra história, né? Sim, deixando o legado, sim, né? Deixando o legado, não começando e depois desanima e deixei pelo meio do caminho, né? Sim. Davi deixou uma ideia que Salomão se apropriou da ideia do pai para construir, né? Não só para construir, mas para passar o rodo naquela turma todinha ali. Sim. Muito bem. Quer comentar alguma coisa, Lloyd, sobre esse ânimo dobre, sobre essa coisa inconstante
Ele fala, eu falei no bloco anterior sobre esse homem que já vai se posicionando em oração, mas ele não se posiciona de verdade, porque ele aqui está em um estado de dúvida. Eu vou orar, eu vou me posicionar, mas ele já vai com esse sentimento de duvidar. Será? Não, estou orando porque alguém disse que era para eu orar, eu me posicionar. Então, aqui diz que o resultado para a vida deste homem é que ele não vai receber nada. Que diz, o resultado desse momento que você se dedicou, mas com o coração em dúvida, né, é simplesmente nada. Nada vai ter, nada vai obter, porque você já está em uma condição de dúvida, né? Era isso que eu queria. Exatamente. Então, vamos avançar mais um pouquinho? Nós estamos no verso 9, não é isso? Quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. E quando os ricos de nariz empinado perderem tudo e tiverem de viver na pior, comemorem também. As riquezas têm vida curta como a flor do campo. Não dá para contar com ela. Vocês sabem que o sol se levanta, esquenta e o seu calor intenso faz a flor murchar. Suas pétalas secam e antes que se dê conta, sua bela aparência se foi. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que quando todos começam a admirá-las, num piscar de olhos, já se foram. Sim, olha aí. Eu estava lendo um texto de Salomão terça-feira passada, que remete justamente a isso, né? Aqueles que ancoram sua expectativa na riqueza se esquecem de que toda riqueza ela obedece a um ciclo do mercado. E eu falava sobre uma contemplação da economia, que todo varejo que começa vai alcançar um grande sucesso, mas ele vai cair. Não tem jeito. É uma sentença condenatória do próprio ciclo do mercado. Um momento vem a curva, né? Um momento vem a curva. E vem a curva para todo mundo. Para todo mundo. Não importa o quão promissor seja o projeto desse varejo. Ele já está destinado a terminar. Se quem coordena esse varejo não tiver percepção para aproveitar toda a força da onda, ele vai acabar na areia. É o ciclo natural que o Tiago está falando. Então, assim, colocar minhas expectativas na riqueza e não na vida, eu deixo de viver por causa da riqueza e a riqueza acaba e toda a minha expectativa de vida acaba também. Então, assim, deixar de viver para ganhar dinheiro é um perigo. É aquele acúmulo de dinheiro para gerar recurso e depois gastar tudo na minha saúde, porque ela ficou depauperada, ficou desgastada e agora eu tenho que estar investindo e perdendo tudo novamente. Então, é prestar atenção no movimento da vida e não da riqueza. Toda riqueza tem um fluxo, ninguém é rico eternamente. Então, é bom a gente prestar atenção, porque a gente tem uma demanda muito grande hoje nessa coisa de que eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico, e a gente vai perdendo vida, vai perdendo oportunidades de viver, porque está tão embriagado e obcecado pelo fato de ganhar dinheiro que a gente acaba perdendo os melhores momentos da vida, né? Isso é perigoso, né, João? Hoje pela manhã, ouvindo o noticiário enquanto vinha para cá, eu estava ouvindo sobre a morte de um homem que foi 4 vezes ministro no nosso Brasil. Ou seja, eu fiquei pensando, foi-se uma grande celebridade, acabou, findou, todo o seu conteúdo, todo o seu contexto se foi junto com a sua vida. Então, por que não aproveitar? Não quer dizer que ele não aproveitou, aliás, pelo contrário, acho que ele aproveitou muito, e como disse um dos ministros do Supremo, foi um talento incontestável no Brasil. Então, enquanto temos tempo para fazer aquilo que deve ser feito, façamos e façamos com dignidade.
Enquanto temos a oportunidade de fazer o bem e fazer o que temos que fazer, tudo que vier à mão para fazer, disse Salomão, faze-o conforme as tuas forças e faze-o logo, porque virá um tempo em que os olhos já não estão mais vendo com clareza aquilo que podemos ver. Enfim, Salomão fala de tudo isso. E Tiago está dizendo aqui que murchará também o rico com seus caminhos, né? Sim. Pronto. É uma grande bobagem, João, viver para ter, não para ser. A vida vira muito líquida, muito superficial. Não é, novamente eu digo, não é um discurso franciscano. É um discurso sobre a vida. É a preocupação de Tiago, né? O que Tiago fala aqui é que o pobre deve se gloriar porque ele é gente, porque ele tem vida, porque ele é visto como gente. E o rico não se gloriar naquilo que tem, deixando de ser quem ele é para se gloriar naquilo que ele tem, né? Sim. A questão é bem aí. Porque a vida está tão para além disso, né? Tá tão acima de tudo isso. Mas vamos lá, então. Vamos ao verso 12, né, Lloyd? Sim. 12. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Pronto, aqui. Entende? Porque, assim, toda luta e aflição, como objeto de treinamento, precisam ser superados. Se eu não supero, eu entro numa frequência de repetição que vai acabando com a minha vida. Né? Então, a gente tem que aprender a enfrentar as aflições e superar. Nosso objetivo é superar. Não é ser sucumbido pela aflição, é superar a aflição. É isso que vai gerando vida consistente, né? Vida plena, vida consistente. Vida consistente não acontece sem enfrentamento, sem dificuldades, sem aflições. Vida plena é resultado de superação. E quando a gente supera, a gente vê como a gente é maior do que tudo aquilo que estava impedindo a gente, né? Isso mesmo. É uma lição tremenda. Tiago começa aqui batendo em alto nível, né? De melhoramento da nossa movimentação pela vida, né? E até para aqueles também que já tiveram oportunidade de ter, adquiriram coisas, bens materiais, aqui perdeu. Agora você olhe para isso, olha que bom que eu tive, olha a oportunidade que eu tive esse carro, eu tive a oportunidade do estudo, olha, hoje eu não tenho mais, mas eu tive essa oportunidade, Deus me deu essa oportunidade, né? O trabalho me deu essa oportunidade. Então, o Tiago também ele vai direcionando para esse lado, né? Para que a gente olhe para as coisas com esse olhar de grandeza, né? Um olhar apurado, um olhar de gente grande, né? De gente grande. Sim, exatamente. Cara, acho que todos nós já tivemos mais do que temos hoje. Seja na vida empresarial, na vida familiar, nós já tivemos mais do que temos hoje. Na minha experiência pessoal, eu olho para o tempo que eu já tive melhor condição, e não me sinto inferior àquele momento. Talvez me sinta muito melhor hoje, né? Eu tenho aprendido a viver com um toque de minimalismo na minha vida. Viver com menos é melhor. Isso eu tenho aprendido na prática da minha vida. Viver com menos é melhor do que viver levando uma carga que não deixa a gente dormir direito, porque tem tanta demanda para realizar, a gente vive perturbado. Então, assim, hoje eu me sinto confortável não tendo a mesma condição que eu já tive. Eu já não tive nada, já tive tudo, já não tive nada de novo, já tive tudo de novo. Esse movimento não me adoeceu. Mas, infelizmente, adoece alguns, que não sabe olhar para a sua condição anterior e dizer, cara, eu não tenho tudo que eu tive, mas eu estou tão melhor do que
quando eu tinha mais do que eu tenho hoje, porque eu evoluí, eu superei. Não é sobre ter. Volto a repetir. Não é sobre ter, é sobre ser. Em quem eu estou me tornando, como é que Deus está forjando o meu caráter, a minha vida, meus princípios, meus fundamentos, em quem eu tenho me tornado. Isso me interessa muito, né? Vamos pensar na estrutura física. Eu hoje tenho 71 anos. Será que eu gostaria de ter a juventude que eu tenho? Ou seja, na juventude eu tinha rua, eu tinha vigor, eu tinha uma série de oportunidades. Mas será que eu tinha a experiência que tenho hoje? Uhum. Então, se eu olhar para a minha vida, eu posso me gloriar da experiência que tenho e não do jovem que fui. Uhum. A minha juventude me traz lembranças saudáveis e gostosas, mas não me impulsiona a ter saudade ou ter tristeza por ela ter passado na minha vida. Uhum. Acontece também com as riquezas terrenas, com as coisas. Acontece, já passou. Então, viver com alegria aquilo que estamos vivendo, isso é muito saudável. Por outro lado, quando você tem bastante, você não mensura coisas para comprar, para gastar, e às vezes compra coisas que não valem a pena, porque tem. Às vezes você faz viagens que não convinha fazer, porque tinha recurso para isso, e depois se arrependeu de tê-la feito, de ter comprado. Quantas coisas eu me arrependo de ter comprado? Arrependo assim. Penso hoje, não devia ter feito. Não devia, sim. Não devia. Arrependimento é simplesmente a mudança de não fazer mais. Não é um arrependimento, digamos assim, emocional ou que me traga algum desgaste. Mas simplesmente o que eu entendo arrepender-se é não fazer mais aquilo que vinha fazendo. Né? João, o que eu tenho é resultado de quanta vida eu investi para ter o que eu tenho. Valeu a pena? Alguns dos negócios que eu me meti a fazer, eu gastei tanta vida por coisas tão menores do que o tempo de vida que eu perdi, não dá para dar marcha ré. Então, assim, vamos para frente? Não se meta mais em coisas que você não deve fazer. Não deve comprar, não deve adquirir, não deve gastar vida para ter. Porque, às vezes, é assim, uma vaidade disfarçada, né? Uma vaidade disfarçada. Se eu levei uma vida infantil muito castigada, de alguma forma eu quero mostrar para o mundo, né? Não para um olhar específico, mas para o mundo que eu sou capaz de ter. Mas isso, quando a gente vai ficando velho, a gente vê que bobagem, quanta vida eu perdi para que eu tivesse o olhar dos outros e o olhar que nunca nos veem de verdade, né? Nunca nos enxergam de verdade. Nunca então, vamos dar conta disso. Sim. Não. Às vezes é uma sustentação de uma vaidade, de um orgulho, né? De um orgulho disfarçado que a gente atribui isso como sucesso. Pode ser um fracasso. Olha, o crescimento e a abastança de alguns pode ser o maior fracasso da vida. Porque se perde de si. Volta às palavras de Jesus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Volto a repetir, o problema não é ganhar o mundo inteiro, o problema tem perder a alma. Quantos da nossa alma, né? Quanto da nossa alma nós perdemos e a gente nem se apercebe disso, né? Como a gente mudou para pior e a gente nem percebe que mudou para pior. Está mais grosseiro, mais estúpido, mais intolerante, né? Porque às vezes a gente assume uma posição na vida que quer levar todo mundo a viver como a gente. Não entende o tempo dos outros, a condição dos outros, a gente quer botar pressão para que aconteça. E é pura vaidade. Chega lá e meu Deus, me cansei pra caramba, e o que é que de fato eu consegui? Vai para onde Salomão disse, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, e é mesmo, João. Salomão não estava depressivo, ele estava amadurecido quando reflete, tudo é vaidade. Tudo, tudo, tudo. Tudo que a gente pode sustentar, às vezes a gente sustenta por uma condição primitiva que nos levou a assumir aquela posição. Não é que a vida é assim, é minha condição primitiva. São os ruídos internos que às vezes ensurdecem a gente e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. É perigoso.
E é isso que a gente está vendo com o Tiago aqui, né? O perigo dessa vida ocupada demais para tamponar os vazios que a gente tem enfrentado. Bom, vamos lá, vamos avançar 13. mais um pouquinho, né? Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. Meu Deus. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Dentro. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Vixe, mais claro do que isso? Eu acho que é um prolongamento do que eu vinha falando. Cara, há vozes dentro de nós que tentam nos convencer de coisas e colocar Deus num lugar onde Ele não está. Não é? Responsabilizar Deus por escolhas minhas não é incomum, não, é muito comum. É muito comum a gente encontrar crente responsabilizando Deus pelas escolhas que fez, pelo casamento que fez, pela direção profissional que tomou. Se você vive baseado no mercado, não é? Você vai tomar decisões e querendo responsabilizar alguém, a gente responsabiliza Deus quando não tem pai e mãe para responsabilizar. Quando a responsabilidade foi nossa, a gente não se moveu na vocação, se moveu na tabela do IBGE, se moveu a partir da demanda do capital, o mercado do capital novamente impondo as regras na nossa vida. E como a gente não suporta assumir responsabilidade, a gente transfere para Deus. Não, foi Deus que me deu. Não, foi tua escolha, foi tua decisão, né? E aquela coisa, está passando por lutas e dizer que está passando, Deus está colocando ele em tentação. Né? Lutas e tentações. E às vezes ainda recorre à citação de Davi: foi bom o Senhor ter me afligido para que eu reconhecesse os 7 caminhos. Bom, essa é uma verdade, mas não é toda a verdade sobre quem passa por aflição. Muitas vezes a aflição está muito ligada às escolhas que eu fiz e não ao que Deus anda fazendo para melhorar a minha vida, né? Eu creio que dentro dessas escolhas erradas que eu posso ter feito e estar passando aflição, eu posso tirar delas um bom proveito e reconhecer, na verdade, o meu erro. Eu tenho feito isso na minha vida. Muitas escolhas que fiz, muitas decisões que eu tomei, hoje eu as reflito para aproveitamento, para aprimoramento da minha caminhada. Sim. Sim. João, se a gente não tiver essa maturidade para refletir, a gente nunca muda de vida, porque quando eu tiro o meu corpo fora e tenho que responsabilizar alguém, eu não consigo ser livre. Eu sou sempre refém da escolha de algumas pessoas ou de algumas questões na minha vida. Não sou eu, é alguém que está decidindo por mim, né? Como ter liberdade se eu não assumo responsabilidade? E é difícil a gente muitas vezes lidar com pessoas que nunca conseguem reconhecer. E eu tenho tratado com pessoas e tenho citado o que Salomão diz: aquele que não reconhece, que reconhece as suas culpas, alcança a misericórdia, mas quem não as reconhece nunca prosperará. Nunca. O que encobre, o que não reconhece, o que joga para o outro, o que atribui a Deus. Há muita coisa, não, foi Deus que me fez andar por aqui, agora eu estou... Não foi não, foi culpa sua. E é preciso reconhecer, é preciso reconsiderar, é preciso recorrer, pedir a Deus a misericórdia para alcançar, na verdade, a misericórdia devida. Porque o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que nega, não reconhece, nunca prosperará. Exatamente isso. Gente, que carta boa de ser lida, né? Há muito mais coisa linda para frente. E a loucura de tentar excluir esse texto, né, do nosso acesso era uma loucura, né? Ainda bem que voltaram atrás e nos permitiram ter acesso a essa... Nós teríamos acesso à carta de qualquer maneira, mas não com a consideração
que se tem dela fazer parte deste cânon, né? Como outros livros, vale a pena a gente ler, mas a gente já fica desconfiado de alguma forma, né? Como o livro de Enoque, que quem lê, lê com desconfiança, porque ele diz umas coisas ali que são muito atrevidas, né? Então a gente olha e diz, meu Deus, isso aqui eu acho que não é mesmo da Bíblia, não, porque ele fala de coisas estranhas, né? O mesmo sentimento nós teríamos ao ler Tiago, porque nós teríamos essa pulga atrás da orelha, né? Se não entrou no cânon é porque não é sagrado, né? Então, que a gente fique ligado, né? A gente fique atento, porque Tiago diz coisas extraordinárias para o crescimento da vida pessoal, né? Logo no iniciozinho, né, da epístola. Ele é bem direto, ele começa logo direto, né? Sim, sim, vai rasgando o verbo, né? Vai, É o cara que rasga o verbo de verdade. Gente, chegamos ao fim do nosso programa de hoje e eu quero muito agradecer a Deus e aos meus companheiros por nós podermos estar aqui refletindo no mais profundo que a gente pode ir, né? O texto é muito além, mas até onde a gente pode ir, a gente tem gratidão no coração por Deus nos permitir chegar nesse momento e refletir de verdade sobre o texto que nos fornece tanto recurso para a vida, né? Para viver uma vida melhor, mais consistente, mais profunda, mais cheia de implicações. E eu louvo a Deus pela vida de vocês também. Obrigado pela parceria desse programa e obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado a todos vocês, obrigado à rádio que nos permite estarmos no ar. E voltaremos no próximo domingo, se Deus nos permitir, e essa é a nossa vontade de continuarmos. Shalom. Amém. Forte Shalom. abraço, gente. Bom domingo.